Ministros do Supremo Tribunal Federal classificaram a aprovação da PEC que restringe decisões monocráticas um ataque do Legislativo e afirmam que isso vai prejudicar a interlocução da Corte com o governo Lula. A surpresa ficou por conta do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que votou a favor da proposta. Para os magistrados, o gesto de Wagner foi determinante para que o texto passasse, já que essa matéria foi aprovada com apenas 3 votos de folga. Além do próprio voto, Wagner contribuiu para que alguns senadores se posicionassem a favor do texto. Então, vamos escutar agora um trecho do que disse o senador. Acompanhem. Eu quero agora não mais falar como líder do governo, apesar de que é indissociável, mas apenas dar o meu depoimento, entendendo que nenhuma decisão deva ficar ad infinito guardada. Eu quero anunciar que meu voto será o voto sim a favor da PEC. Muitos assuntos para analisarmos. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. O voto de Jacques Wagner, a surpresa do governo e a insatisfação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vários ingredientes para a gente analisar. Que leitura você fez dessa votação, da aprovação, sobretudo o posicionamento de Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado? É o reboliço no coração do poder por aqui, viu? Foi o assunto do dia e esse debate rendeu. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. E uma boa noite especial a você, que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is, e isto é muito importante. Olha, trata-se de uma emenda à Constituição. O Congresso Nacional tem entre as suas competências votar emendas à Constituição e votar leis. Esta é uma das funções do Congresso Nacional. Existem outras, como fiscalizar o poder judiciário, o poder executivo, quando se trata de execução orçamentária, de definir linhas gerais de política, e é assim que anda o Congresso Nacional, que acabou ganhando uma função nova, que é executar o orçamento com emendas que chegam a 40 bilhões de reais. Mas entre estas várias competências do Congresso, do Poder Legislativo, está de votar uma emenda à Constituição. O Supremo não poderia ficar assustado com esta competência, já que a própria Constituição obriga que os presidentes da Câmara e Senado defendam as suas competências constitucionais. Agora, dizer que o Supremo Tribunal Federal é fiador da democracia, evitou um golpe e, por isso, mereceria atenção especial do Executivo e do Congresso Nacional é um pouco de exagero e uma antecipação. Foi uma reação, eu diria, Daniel, estudada. Eu senti ali um texto lido, ou seja, houve um preparo, o decano da corte, ministro Gilmar Mendes, falando que geralmente, pela praxe, fala em nome da casa. E não houve nem mesmo ninguém para contraditar. Ou seja, uma organização do Supremo que também está na sua função de defender os seus poderes e as suas competências. Mas veja bem, o próprio Supremo sugerir e pedir que alguém entre no Supremo contra uma emenda que nem foi aprovada ainda, também não é boa ideia. O Supremo tem o poder de controle constitucional. O controle constitucional não pode ser antecipado. Não se pode interromper o debate, não se pode interromper a votação de uma emenda, como sugeriu o ministro Gilmar Mendes. Isso porque, veja bem, ninguém sabe se a emenda será aprovada na Câmara e qual será o texto final. Então é impossível fazer esse controle antecipado constitucional, né? Então esta é a condição. Eu sempre disse que essas disputas entre poderes são importantes e são eternas, essas cotoveladas, porque arrumam a casa, o poder de cada um. Mas desta maneira acaba fazendo mal à democracia. Pois é, já no STF, o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o decano, Gilmar Mendes, criticaram agora há pouco a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada ontem no Senado e que altera o funcionamento do tribunal. De acordo com Barroso, a corte não vê razão para mudanças em seu funcionamento. A gente separou esse trecho, acompanhem. É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas.
Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Interpretar a Constituição é fazer a coisa certa. A aprovação da PEC, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal, o voto de Jacques Wagner e também a insatisfação dos ministros do STF. Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que é preciso destacar nesse bololô todo, hein? Se o microfone está fechado, Mota. Perdão. Esse bololô todo me lembra o título de uma peça de Nelson Rodrigues, Perdoa-me por me traíres. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Nós já estivemos aqui no Pingos nos Is na posição de quase elogiar o PCO, não sei se vocês lembram disso. Isso foi antes do PCO ir para as ruas apoiar o grupo terrorista Hamas. Agora nós estamos aqui quase elogiando o Jacques Wagner. Então vamos respirar fundo. Vamos lembrar de uma coisa importante. Na República existem 3 poderes independentes. Então não pode haver nenhuma traição de um poder contra o outro, porque os poderes são independentes. Esse eu acho que é o ponto mais importante a ser destacado. Pois é, agora Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Houve movimentos do governo para barrar o avanço desse texto, como, por exemplo, a exoneração do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, né? Então, naturalmente, o governo não queria que esse texto passasse, mas precisaria ter combinado com os russos. No caso, um russo baiano, Jacques Wagner. Canhato precisava ter respeitado a independência entre os poderes, né? Boa noite, Canhato, boa noite, Mota, Zé Maria, boa noite, Dantas, e boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia aqui todas as noites. Olha, é interessante a gente ver a dinâmica que se tornou comum, normal no Brasil. De um lado, o executivo quer influenciar nas decisões do legislativo, exonerando convenientemente o seu ministro para que ele retome sua cadeira, o seu assento no Senado e vote a favor do governo. De outro lado, você tem o líder do próprio governo, aparentemente numa ação independente, votando contra o interesse, o suposto interesse do governo, declarando o seu voto, se justificando. E, ao mesmo tempo, a gente assiste uma cena que é impossível não rir, do presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que o Supremo não se deixa levar por contexto de popularidade, que não está preocupado com isso. Então vamos fazer uma coisa, vamos acabar com a TV Justiça. Julgamentos abertos, todo mundo pode ir conforme a lotação da casa, mas vamos acabar com a TV Justiça porque foi esse presidente que não faz muito tempo assim proferiu palavras claramente ensaiadas contra o seu colega Gilmar Mendes. Aliás, foi uma fala que ficou contextualizada, ali marcada na história do Supremo, virou meme, etc. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele queria conquistar para si a simpatia daqueles que se opunham às opiniões, aos julgamentos, ao comportamento de Gilmar Mendes. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal, muito em razão da TV Justiça, se tornou um contexto de pura vaidade. Essa é a realidade. Quando a ex-presidente do Supremo, hoje aposentada, fala que não quer se aposentar sem dar o seu voto a respeito do marco temporal, que quer votar sobre drogas, que quer... É simplesmente uma vaidade, não tem absolutamente nada a ver com o rito da corte. Então, por favor, não venham encher os nossos ouvidos agora com balelas, porque é disso que se trata. Há uma absoluta confusão entre os poderes no Brasil e isso precisa acabar. O Senado deu um passo importante ontem. Esperemos que a Câmara dos Deputados não se omita a opinar da forma devida nessa matéria. Quanto ao voto de Jacques Wagner, não sabemos o que está por trás dele, mas certamente gerou muita confusão. Já Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, disse que os ministros não são covardes e que o STF não admite intimidações. A gente também separou esse trecho, vamos acompanhar. É preciso altivez
para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Aí as falas de Gilmar Mendes dizendo que a corte não aceita intimidações. Agora vamos a Brasília. Cláudio Dantas. Dantas, bem-vindo, boa noite a você. Por qual razão o STF não consegue fazer uma meia-culpa e admitir a legitimidade do Congresso para analisar uma pauta como essa, hein? Pelo mesmo motivo, Daniel, que ninguém abre mão do poder depois que o alcança, ainda mais quando há um avanço sobre prerrogativas de outros poderes. É isso que está acontecendo, essa confusão institucional. Já tratamos dela diversas vezes aqui no Pingo nos Is. Muito boa noite a você, boa noite Beraldo, boa noite Zé Maria, boa noite Mota, boa noite a nossa audiência. Olha, é uma declaração, esse pronunciamento do Gilmar Mendes, pronunciamento do decano da corte, que atua aí como um porta-voz. Tanto é que ele foi aí emendado, a sua fala foi corroborada, né, pela fala do próprio presidente do STF, o Barroso, e também pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda presidente do TSE. Então, o Gilmar faz um discurso de conteúdo de perfil, né, de perfil político, né, o que se ouve hoje no Legislativo, no Parlamento. Eu conversei aqui com duas lideranças, uma da base, uma de oposição, e também com um advogado muito ligado ao PT. Todos eles tiveram mais ou menos o mesmo diagnóstico, um discurso exagerado e um ataque desnecessário ao Legislativo. E aí essas pessoas, esses interlocutores, me destacaram duas frases, né, que chamaram mais a atenção nesse discurso do ministro. Na primeira ele diz o seguinte, que esta corte não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha de onde vier, ainda que escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Quer dizer, isso está sendo entendido como um ataque direto à própria legitimidade do parlamento. Legitimidade daqueles que foram eleitos pelo voto popular. E tem uma outra frase: estou certo de que os autores dessa empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Bom, está claro que o parlamento brasileiro está proibido de emendar a Constituição sem autorização do Supremo. Está claro e esse é um recado para que a Câmara sepulte a PEC. Está claro também que, caso a Câmara desafie o STF, esta PEC será considerada inconstitucional. Ou seja, não há saída legislativa, não há saída, vamos dizer assim, pela representação popular para qualquer coisa que desagrade o Supremo hoje. Pois é, esse é um ponto interessante. Zé Maria, você acha que essa aprovação do Senado e todo esse enrosco que envolve naturalmente o posicionamento de alguns parlamentares mais à esquerda, mas sobretudo o voto de Jacques Wagner, quais serão os impeditivos e as dificuldades agora em uma apreciação na Câmara? Olha, hoje eu vi lá um clima meio tenso da bancada governista, né? A ideia do presidente Lula era de defender a posição do Supremo e era esperado isso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Passou desta defesa do Supremo para lavar as mãos, né? E logo depois, com esta decisão do líder do governo no Senado em votar a favor, mesmo liberando a bancada, houve a ideia de que isso acabou aprovando, porque estava muito equilibrado. E o próprio PT, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, né, está dizendo o seguinte: olha, isso é uma decisão pessoal do Jacques Wagner, ele é muito bom articulador, no futuro a gente vai entender, disseram outros
né, para defender o Jacques Wagner, mas há uma pressão para demitir o Jacques Wagner. O governo não quer demitir o Jacques Wagner, por isso que seria passar um recibo. Então, agora, Daniel, a posse de deixar para a Câmara dos Deputados, e o governo vai tentar travar na Câmara, mas o Senado já era, esse desgaste com o Supremo já ficou. Mas no o Supremo Senado... está se considerando credor, né? Mas assim, o governo tem muitos desafios no Senado e no Supremo Tribunal Federal, né? Isso que eu digo. Olhando para frente, é preciso fazer esse cálculo. Terá o governo uma dificuldade por conta dessa relação, digamos, rachada entre Senado Federal e STF? Você, Mota? Eu ouvi hoje... não. Então complementa, Zé, depois eu passo para o Mota. Eu ouvi hoje de 2 senadores de que esse é um debate muito forte, talvez o mais forte, na sucessão que vai acontecer em fevereiro. Então, o próximo presidente do Senado e o próximo presidente da Câmara terão que se comprometer com esta competência. E Davi Alcolumbre saiu na frente, já se comprometeu. Pois é, eu vou passar para o Mota, mas acho que o Dantas tem um complemento sobre isso, né, Dantas? Por favor, passe para o Mota e depois me devolve. Tá, porque são várias pautas, inclusive, que serão apreciadas por parte do Supremo Tribunal Federal. Você, Mota, por gentileza. Eu estava com esperança que o Dantas fosse falar antes de mim para me dar mais tempo para eu pensar no que eu vou falar, porque meus amigos, eu confesso a vocês. Eu estou fazendo isso, eu estou aproveitando para pensar melhor aqui. Vocês são terríveis. Eu vou enrolar aqui, Dantas, eu vou enrolar. Veja bem, companheiros, Bigos nos Is não será intimidado. Eu acho que nenhum poder da República pode ser intimidado, né? Ou será que eu estou errado? Né? Será que tem poder que pode, poder que não pode? Acho que nenhum poder da República pode ser intimidado. Ninguém pode ser intimidado, né, Mota? Nem nós aqui dos Pingos, nem deputado, nem senador. E acho que você pegou um ponto muito importante, né, Zé? Principalmente o poder maior de uma democracia, que é o povo. Então começa... Mas esse está intimidado, Mota. É só a gente lembrar o que aconteceu, um tema que ninguém mais fala, uma família que entrou no entreveiro no exterior, com uma autoridade brasileira, volta para casa, busca apreensão, faz tudo, as cenas nunca vieram à tona, sabendo que o aeroporto tinha as cenas, ninguém mais fala nada, ficou tudo por isso mesmo. Nós temos centenas de presos, em razão daquele quebra-quebra de 8 de janeiro, um morto na semana passada, e estão lá, sendo julgados muito sem audiência de custódia, como vários desses assassinos que a gente viu no Rio de Janeiro, que mataram um turista que estavam para assistir um show no Rio de Janeiro, com 21 facadas, foram liberados da audiência de custódia. Está absolutamente tudo errado. A população, sim, está sendo colocada de 4, recebendo pressão de todos os lados, sobretudo do judiciário. Agora, virou contexto aqui de machão, é disputa de machão, porque lá o Supremo não quer ser intimidado. O Senado vai ser intimidado, a Câmara vai ser intimidada, o Executivo será intimidado. Então, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil? Você. Beraldo, as cartas estão na mesa. Um dia desses, o Gilmar Mendes disse publicamente: se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu à minha decisão do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Aqui, aspas do ministro Gilmar Mendes, que hoje fez essas outras declarações que eu acabei de reproduzir aqui. As cartas estão na mesa porque até mesmo aqueles recados que eram dados através da imprensa amiga, hoje são dados diretamente, como esse discurso que foi feito. Esse pronunciamento foi feito como uma demonstração de poder absoluto, de poder incontestável. Hoje é capaz de se convocarem uma Assembleia Constituinte, redigir uma nova Constituição, o Supremo ir lá e cancelar a Assembleia Constituinte, se ele se sentir intimidado. Eu acho que E é muito curioso, porque assim, o discurso, ele se apoiou no 8 de janeiro mais uma vez. Esses discursos todos se apoiam no 8 de janeiro. O 8 de janeiro virou uma bengala, porque ele vira o álibi perfeito para você dizer que está atuando contra um suposto autoritarismo. Só que esta PEC não tem nada a ver, essa PEC é anterior. Ela é bem anterior ao que aconteceu, é anterior às manifestações nos quartéis, nas frentes dos quartéis, é anterior a tudo isso. Porque já era perceptível essa confusão de atribuições entre os poderes. Ela foi apresentada lá atrás.
E se ela é votada neste momento pelo Senado, e se ela é votada e aprovada pela maioria e por vários partidos, não só partidos ligados ao Bolsonaro, ligados à direita, partidos de centro, tem todo mundo lá, MDB, Podemos, todo mundo votou. Mas Dantas, ainda nesse bojo, além de Jacques Wagner, que é do PT, teve gente do PDT e do PSB. Se não fossem esses 4 votos, a matéria não teria sido aprovada. Olha só, Daniel, o Jacques Wagner fala que votou por uma questão pessoal. É claro que ele vai dizer que foi pessoal. Inclusive, ele até pediu desculpas para um ministro que pegou o telefone e ligou para ele para reclamar. Quer dizer, isso de cara já está errado. Já está errado. E aí ele foi e se desculpou. Mas ele disse, olha, votei, não mudaria meu voto, mas desculpa se eu ofendi. O Jacques Wagner é um político ele é muito hábil. E ele está longe de ser um radical. Inclusive nos gestos, no comportamento, na forma de dialogar, na forma de articular, de transitar. O fato dele ser líder e dele se colocar esse voto, isso é naturalmente um recado do próprio governo. E como eu disse, eu conversei aqui com gente importante do PT, da área jurídica, e que há um entendimento de que é preciso realmente travar essa batalha institucional no sentido de levar o STF de volta ao seu escaninho. Por quê? Porque, naturalmente, hoje começaram a perceber que a coisa saiu do controle. Enquanto vamos dizer assim, as decisões do STF eram favoráveis, né, como aconteceu com a própria anulação da condenação do Lula, sua reabilitação política, todo mundo batia palma. Agora eles já entenderam que há algumas decisões que interferem, que, vamos dizer assim, prejudicam a própria atuação do PT, a própria atuação do Executivo, justamente, ou do Legislativo, porque não tem jeito. A caixa de Pandora foi aberta. Então, assim, você retornar para o escaninho, que é o grande problema hoje. Essa é a grande batalha. Eu digo batalha institucional porque ela não pode ser travada com intimidação, com ameaça. Porque é lógico, um ministro tem muito poder, ele tem o poder da caneta ali, tem processos de vários desses parlamentares, inclusive há pouco tempo arquivou uma ação, uma investigação contra o Lira. Uma investigação, inclusive, eivada de problemas de irregularidade, mas arquivou. Será que o Lira vai se sentir devedor disso? Então, assim, esse tipo de comportamento, realmente, ele não pode ser admitido e normalizado como algo que faça parte, né, vamos dizer assim, dessa tensão que o Mota sempre fala. Existe tensão entre as instituições? Sim, mas com intimidação e ameaça, aí é complicado. Passar para o Mota complementar, depois o Beraldo, mas assim, há quem diga que foi um aceno de Jacques Wagner, até aproveitando que você disse que Jacques Wagner é muito hábil, mas teria sido um aceno de Jacques Wagner ao Senado Federal, mas principalmente a Rodrigo Pacheco, uma vez que o Senado vai votar pautas muito importantes para o governo, como, por exemplo, a aprovação do indicado de Lula para o Supremo Tribunal Federal, inclusive. Você, Mota? Eu só queria observar aqui, Dantas, eu não falo sobre tensão, né? Eu falo sobre a dinâmica, é uma dinâmica, né? Porque essa dinâmica acontece porque não existe um livro de regras dizendo como deve funcionar a República, né? Então, se você olhar, por exemplo, a Suprema Corte Americana, uma das coisas que definem a atuação da Suprema Corte Americana é a autocontenção. A Suprema Corte Americana recebe 8 mil pedidos de julgamento por ano. Ela julga 80, 1% dos pedidos. Então, a Corte pode dizer não. Isso está no papel do Poder Judiciário, dizer isso aqui eu não vou julgar porque não cabe. Eu sempre uso essa analogia, que eu vou lembrar aqui mais uma vez. Imaginem os senhores que amanhã o Congresso Nacional aprovasse um projeto de lei determinando o seguinte: todo processo judicial que estiver durando mais de 4 anos vai agora ser trazido para o Congresso Nacional e os deputados e senadores vão julgar os processos e resolver. Ora, é para um bem maior, lógico, né? Não é bom para o país resolver as pendengas judiciais todas de uma vez, mas não pode fazer isso, porque não está no escopo
do Poder Legislativo, mas algum senador ou algum deputado poderia apresentar esse projeto. Não está escrito em nenhum lugar que não pode. É apenas E foi apresentado um projeto parecido. É um projeto assim, que dá ao Congresso o controle constitucional, o poder de mudar decisões do Supremo que não sejam constitucionais. Para se ter uma ideia, já existe esse projeto do Domingos Dutra. É verdade. E está lá na Câmara dos Deputados. Mas poderia reverter, né, Zé? Poderia reverter uma decisão da Suprema Corte, né? Mas não precisa um projeto desse. Basta usar lógica. Se os legisladores fazem a lei e os magistrados aplicam a lei, é lógico que os legisladores podem mudar a lei. Então, se a lei hoje diz que o tratamento para o tráfico de drogas é os legisladores podem mudar. Se os legisladores não podem mudar, como o Dantas falou, acaba o jogo. Aliás, não precisa nem mais de Mota. Né? Mota, nós falamos muito aqui sobre a Constituição americana, né? Durante a Constituinte, tomaram aqui os Constituintes como base exatamente a Corte norte-americana, o Supremo de lá, né? A Corte Suprema. A diferença é que a Constituição americana ela é muito pequena, a nossa é um tratado, é muito grande, desce a detalhes. Foram aprovados lá no Constituição artigos como juros de 12%, as disposições transitórias longas, enfim. E fazer uma emenda nos Estados Unidos é muito complicado. É quase impossível aprovar uma emenda à Constituição norte-americana. Aqui é mais fácil, nós já estamos com 132 emendas de uma Constituição agora de 88, né? Então, assim, lá tem mais espaço para reinterpretar a Constituição, já que é impossível aprovar uma emenda. Aqui é mais fácil aprovar emenda, então não precisa tanto do Supremo reinterpretar a Constituição. É porque lá também, assim, é uma coisa que, claro, a gente precisa admitir que em função de uma Constituição que aborda, vai no detalhe, trata de questões, né, de A a Z, né, ela acaba permitindo essa interferência. Então, assim, como não tem autocontenção, Mota, você usa o texto constitucional para dizer assim, não, a gente pode meter a mão nisso porque está na Constituição. Porque está dizendo lá que, né, a reforma tributária, né, no artigo tal, está dizendo que dá para mexer na alíquota. Então, essa alíquota não está boa, a gente vai baixar. Nestes pronunciamentos de hoje, o Barroso falou diversas vezes sobre a atuação do STF na pandemia, né? Que se não fosse o STF, o que seria, né, do Brasil, etc, etc. Inclusive, já que você citou o Barroso, ele afirmou ainda que países que viveram retrocesso democrático tiveram início com mudanças nas Supremas Cortes. A gente separou também esse trecho. Vamos acompanhar. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Os antecedentes não são bons. Vamos girar com os nossos comentaristas. Beraldo, o que está funcionando não deve ser mudado e alterado. Depois eu passo para você, Dantas. Agora, tem uma questão, até voltando à discussão anterior, que está na Constituição, sim. Princípio da moralidade. Moralidade, algo que não é observado quando, por exemplo, os senhores ministros decidem que não há qualquer tipo de constrangimento em terem seus próprios parentes, muitos que assumiram o escritório de advocacia dos próprios ministros, atuando na corte. Vejam, como é que pode ser aceitável que pessoas, ministros, que deveriam estar ali a partir do princípio da reputação ilibada, do notório saber jurídico, de um comportamento moral inatacável, acham que é normal este tipo de comércio do direito? E aí se colocam numa situação de serem bastiões da moralidade quando apontam o dedo ao Senado. Isso não existe. O grande problema que nós temos aqui é este envolvimento político absurdo e inaceitável da Suprema Corte com o mundo político, aonde ministro sai às ruas dizendo perdeu Mané, aonde ministro liga para senador para pressionar
numa votação como essa. Que é isso? Onde estamos? Está tudo absolutamente corroído em termos dos pilares fundamentais para a atuação independente de uma Corte Suprema. Nós não temos mais isso no Brasil e não adianta ficarmos iludidos quanto a isso. Dantas, você arremata a história do Barroso. Ô Beraldo, eu já vou para frente aqui, Daniel. O Beraldo não é só político, não. É empresarial também. Porque nós, há pouco tempo, tivemos uma discussão no CNJ, havia, inclusive, a sugestão, acho que era da ministra Rosa, para que criassem regras mais rígidas para impedir que ministros de tribunais superiores fossem em eventos patrocinados por empresas, empresários que têm interesses na Suprema Corte, o que me parece óbvio e lógico, né? E o que aconteceu? Enterraram a proposta. Então nós continuamos vendo seminários, fóruns em ilhas do Caribe, etc. e tal, muitas vezes patrocinados, né, na Europa, etc., muitas vezes patrocinados por empresas que têm interesses em gabinetes de diferentes ministros. Então, é o que você falou, o princípio da moralidade. A questão que agora reinterpretaram a própria Constituição para permitir que parentes, mulher, filho, todo mundo advogue no próprio Supremo e o ministro possa julgar sem se declarar impedido. Quer dizer, isso abre um leque para todo tipo de imoralidade. Então, assim, é muito grave. Por quê? Porque o que se espera é o contrário. O que se espera é que o agente público, especialmente aquele, né, que tem o poder e que tem o compromisso de zelar pela Constituição, pela moralidade, pela aplicação rígida da lei, o faça justamente com toda a cautela possível. A sua condução diária na sua vida privada, inclusive, deve ser feita da mesma maneira, justamente para evitar o uso por parte de políticos, por parte de empresários, o uso de qualquer tipo de evento ou de comportamento para se vender fumaça, para se vender, muitas vezes, uma influência que às vezes nem é real, como já vimos acontecer em diversas vezes.